Santo dia, paz e misericórdia, filhos e filhas, estamos chegando para mais um momento da meditação da palavra, o Evangelho do dia meditado, o Evangelho do dia refletido para nós. É sempre uma alegria poder encontrar você e poder também comunicar essa graça que nos vem por meio da palavra. Quanto mais nós vamos crescendo no exercício da palavra, mas nós vamos compreendendo o reino, mas nós vamos percebendo o jeito como Jesus deseja que nós vivamos como cristãos. À medida em que nós vamos exercitando a palavra, nós vamos respondendo a todos os apelos e com muita generosidade, porque nós vamos descobrindo a essência e o jeito verdadeiro de sermos cristãos. Quero convidar você mais uma vez a receber no coração essa palavra e a deixar que ela penetre de uma forma tão profunda que você se sinta convidado a se comprometer com ela, a aplicá-la no dia a dia da sua vida. Nós vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas. Nós estamos caminhando no Evangelho de Lucas durante toda a semana. Nós estamos meditando esse Evangelho. A cada dia nós trazemos um texto do Evangelho de Lucas e, continuando a nossa meditação hoje, nós meditamos Lucas no capítulo 11, versículos de 42 até o versículo 48. Já quero convidar você a preparar o coração para receber essa palavra que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Importava praticar estas coisas sem deixar de lado aquelas. Ai de vós, fariseus, que apressais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque são como esses túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem o saber. Um dos legistas tomou então a palavra: Mestre, falando assim, tu nos insultas também. Ele respondeu: Igualmente ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais esses fardos com um dedo sequer. Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim vós sois testemunhas e aprovais os atos dos vossos pais. Eles mataram e vós edificais. Palavra da salvação. Poder ter contato com a palavra vai abrindo a nossa mente e vai nos fazendo, e de uma forma assim toda especial, o nosso olhar para as ações de Jesus vai nos fazendo entender qual é de fato a nossa espiritualidade cristã. E hoje a palavra toca exatamente nisso. Nós encontramos Jesus que está ensinando, mas dentro do ensino, Jesus hoje, ele de uma forma muito profética vai corrigindo. Ele vai corrigindo as autoridades espirituais de Israel, que não estava compreendendo o jeito de viver a experiência com Deus. Estava literalmente arraigados em uma tradição vazia, aspectos da sua religiosidade que não mudavam e nem transformava seu coração. Por isso nós vamos encontrar Jesus hoje nessa posição de exortação. Inclusive, os doutores da lei até reclamam a Jesus, porque Jesus está sendo agressivo no jeito de fala, mas na verdade Jesus não está sendo agressivo, Jesus está sendo verdadeiro. Existe uma diferença entre agressividade e verdade. O que Jesus faz hoje no Evangelho é exercer a condição de verdade, corrigir quem está vivendo errado, porque essa também é a nossa missão. Se nós estamos vendo alguém caminhando de forma errada, se comportando de forma errada, é claro que é nossa missão, se de fato nós amamos essa pessoa, corrigi-lo, mesmo que ele não aceite, mas é nossa missão corrigir.
mesmo que eles se fechem, mas é nossa missão corrigir. Jesus nos ensina hoje isso na palavra. Então Jesus, ele está corrigindo as autoridades, está chamando a atenção das autoridades religiosas de Israel, porque elas estão vivendo uma fé que é vazia, uma fé que é periférica. Padre Monteiro, o que seria na verdade uma fé vazia, uma fé periférica? É tudo aquilo que nós fazemos, mas que acaba não tendo sentido, né? Que não modifica a nossa vida, tendo uma experiência de fé que não nos leva a um comprometimento com os valores do reino de Deus. Isso é viver uma vida espiritual vazia. Ou seja, eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sigo Jesus, mas eu não carrego comigo nenhum valor do reino de Deus, entende? Eu estou caminhando com Jesus, eu estou transitando com Jesus, mas eu não me esforço para viver como Jesus viveu, acabo que rejeitando as ações dele na minha vida, né? E eu me considero cristão, mas sou completamente vazio de Cristo. Acontece, padre? Acontece muito, e por isso que nós temos que ter muito cuidado, e por isso que nós precisamos estar unidos à palavra, para a gente poder corrigir, quando a gente perceber que estamos vivendo uma vida espiritual vazia, que não nos leva ao comprometimento com o reino e consequentemente com o outro. Por isso que Jesus, ele critica hoje, né, os saduceus, os fariseus e os doutores da lei, né? Principalmente Jesus diz, olha, vocês pagam o dízimo da hortelã, das hortaliças, né? Mas na verdade vocês não se comprometem com amor e com a justiça, quando vocês deveriam fazer isso e fazer também aquilo. E às vezes isso pode se repetir na nossa vida, né? Se a gente não tem cuidado e se nós não temos zelo espiritual com a nossa relação com Deus, nós acabamos que entrando nessa mesma ideia, né? Nós estamos cheios, né, de coisas espirituais, mas essas coisas espirituais, elas se perdem dentro de mim, elas são repetições de coisas que não me convencem de nada, né? Eu estou cheio de coisas que são religiosas, mas que não há nenhum testemunho, né? Estou vivendo tudo isso apenas de uma forma, né, de uma forma robótica, de uma forma que não muda a minha vida, né, que não transforma a minha vida. A grande chamada de atenção de Jesus hoje no Evangelho, e de uma forma particular para nós também hoje é isso, para que nós tenhamos muito cuidado a forma como nós estamos vivendo a nossa fé, para que nós não estejamos copiando o modelo dos fariseus, dos doutores da lei e dos saduceus, que foram hoje duramente exortados por Jesus no Evangelho. Por isso, ao escutar hoje a palavra, eu sou muito confrontado a me perguntar se aquilo que eu vivo espiritual me leva de fato a uma mudança de vida. Ou poderíamos ser mais profundo na pergunta e no confronto e nos questionar se nas minhas ações diárias, se no jeito como eu vivo no dia a dia da minha vida, lá no meu trabalho, por exemplo, lá na minha casa, por exemplo, no meu círculo de amizades, ou na pastoral que eu participo, ou no movimento que eu participo, eu consigo transmitir as ações de Cristo, eu consigo ser Cristo para o outro? É muito importante essa pergunta para nós que somos cristãos, e devemos fazê-la sempre. Devemos fazê-la sempre. Para quê, padre? Para a gente corrigir algumas situações que não tem nada de Cristo em nós. Às vezes nós estamos cheios de coisas espirituais, mas vazios de Cristo. Isso é uma verdade, desculpe eu dizer isso, mas isso é uma verdade. Nós estamos cheios de coisas, né, religiosas, mas na verdade elas não dizem muito, porque não me levam a um compromisso com Jesus Cristo. Eu não consigo perceber as ações de Cristo na minha vida, né? Eu não consigo viver como Cristo viveu, eu não repito os atos de Cristo na minha vida, pelo contrário, eu faço tudo na contraposição, eu estou vivendo de uma forma contrária aquilo que Jesus me ensina a viver
confiando apenas nos atos religiosos que eu faço. Isso não é suficiente, meu filho, minha filha, e eu quero deixar isso bem claro com você nessa manhã. Isso não é suficiente para revelar que eu pertenço a Cristo. Realizar atos religiosos não significa dizer que eu sou de Cristo. Que eu sou de Cristo. O que configura de fato que eu pertenço a Cristo é aquilo que ele me ensina hoje na palavra, quando ele exorta, né, essas autoridades, né, de Israel, né, quando ele diz que nós devemos ser homens e mulheres testemunhas do amor, da justiça e da misericórdia de Deus. Do amor, da justiça e da misericórdia de Deus, porque esse é o tripé da espiritualidade cristã. E nós precisamos nos perguntar se isso é real dentro de nós, se isso é concreto. Eu tenho vivido esse amor que Deus deseja que eu viva na relação com as pessoas. Como tem sido a minha relação? Como tem sido, meu filho? Como tem sido, minha filha, a tua relação com Jesus? Nesta relação você consegue aplicar os elementos da vida de Cristo? Você tem sido, por exemplo, generoso no trato com o outro? Ou você tem sido ríspido, sem necessidade nenhuma, só porque você se sente cheio, né, só porque você se sente presunçoso, cheio da presunção, ou porque você ocupa um cargo que te dá poder e por isso você se sente no direito de tratar as pessoas más, de tratar as pessoas de forma ríspida, de tratar as pessoas com ignorância. Será que isso não está acontecendo conosco? Então, hoje a palavra não é especificamente para os fariseus, para os doutores da lei, para os saduceus, foi naquela época em que Jesus esteve fisicamente com eles. Mas hoje essa palavra proclamada para nós, a exortação é para nós que somos cristãos. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês estão preocupados com determinadas práticas, mas vocês de fato têm vivido a justiça? Vocês têm sido justo nas coisas? Você tem sido justo, né, nas coisas? Você tem sido, né, você tem jogado essa virtude da justiça nas situações da tua vida, ou você tem sido injusto? Você tem sido misericordioso com as pessoas que estão à tua volta, ou você tem sido rancoroso com os outros? Você tem vivido uma vida pautada nos valores do reino, ou você tem vivido de qualquer jeito, como o mundo manda? Você tem ouvido de fato a palavra de Deus, ou o que norteia a tua vida hoje é a palavra do mundo? Eu dou cabimento a que o mundo fala, a voz que nutre, a voz que coordena, a voz que conduz a minha vida não é a voz de Deus, é a voz do mundo. Os valores que eu sigo não são os valores do Evangelho, eu sigo os valores do mundo, por isso eu estou na contramão com Jesus. Por isso eu estou na contramão com Jesus. Eu posso até ser cristão, eu posso até ter sido batizado, recebido o sacramento do batismo, eu posso até ter feito a primeira Eucaristia, o crisma, né? Mas se a minha vida ela não se identifica com a de Cristo, eu preciso repensar, porque tudo aquilo que eu recebo de espiritual é para me configurar com Cristo. Tudo aquilo que eu vivo de espiritual é para me configurar com Cristo, e a gente precisa se perguntar sobre isso. Você tem sido generoso no exercício da tua missão? Você que está aí do outro lado e que está recebendo essa meditação da palavra, que tem caminhada de igreja, que participa de um movimento, que está lá na pastoral, que está numa comunidade nova, que está fazendo caminho de consagração no Instituto de Vida Religiosa, ou está no seminário se preparando para ser padre, né? Então você tem se esforçado e tem vivido tudo isso,
moldado pela vontade de Deus, tem se submetido à vontade de Deus, ou você tem vivido ali a partir do critério humano somente, vivendo do seu jeito, da forma como você acha que tem que ser? Nunca tem que ser assim, meu filho. Nunca é a minha vontade, mas é a vontade dele. Nunca é do meu jeito, mas é do jeito dele. Se nós fizermos isso, estaremos fazendo a vontade de Deus. Mas em contrapartida, se nós estamos vivendo do jeito que a gente acha que está vivendo, da forma como a gente acha que deve viver, talvez nós estejamos maculando, a vida no Espírito, estamos maculando o nosso compromisso com o reino de Deus. Você que tem uma vida religiosa, você que tem feito caminho de vida religiosa, tem caminhado na vida da igreja, como você tem vivido tudo isso? Você tem sido referência para as pessoas que têm chegado, por exemplo, lá na tua pastoral? Como você trata as pessoas? Como você acolhe aquelas que querem conhecer o Evangelho? Também você que está num caminho de vida consagrada, como você tem vivido lá dentro do teu carisma, como você tem vivido a relação com as pessoas que estão ali naquele lugar? Você tem vivido a partir dos valores do reino de Deus, ou você tem deixado o mundo doutrinar seu coração, doutrinar sua mente? Você tem deixado o mundo doutrinar todo o teu seus sentidos? Não, nós precisamos nos deixar ser doutrinados pela palavra de Deus. Espero que hoje a meditação da palavra tenha te ajudado a crescer no exercício da vida com Cristo. E nunca esqueça disso. Tua vida precisa refletir Cristo. A minha vida precisa refletir Cristo. Se nós não refletimos Cristo, podemos ser qualquer coisa, menos discípulos, menos seguidores, menos cristãos. Entendeu? Que a palavra hoje tenha impulsionado o teu coração a olhar para dentro de você e se perceber aonde eu preciso melhorar e o que desfigura a minha relação com Cristo. Se você gostou da meditação da palavra de hoje, não esquece, curte e compartilha. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal Padre Monteiro Oficial, se inscreve no canal, aproveita, dá seu like, e vou pedir também para você compartilhar do link dessa meditação para alguém que você gostaria que fosse tocada por ela, que pudesse escutar essa palavra. Você que está aí do outro lado me acompanhando, gostou da meditação de hoje, percebe que ela pode ajudar outras pessoas, então compartilha desta graça. Deus te abençoe, santo dia.